Olha só, eu estou de volta, 2 horas e 11 minutos, e hoje eu recebo a nossa cirurgiã pediátrica, ela que opera os pequenininhos, doutora Denise Matias. Tudo bem, doutora? Boa tarde, Hélio, tudo bem? Olha, a gente hoje vai falar sobre um assunto muito delicado, né? O tema de hoje é ânus imperfurado. Ocorre cerca de 1 a cada 5 mil nascimentos, tá? É considerado uma condição muito rara, mas não é incomum na pediatria. Afeta mais meninos do que as meninas. Cerca de 50% dos casos têm outras malformações associadas. Pode afetar o coração, pode afetar também os rins, coluna e o sistema urinário. E está relacionado a síndromes como a associação VAC-TER e síndrome de Down. Doutora, explique pra gente o que é exatamente o ânus imperfurado e por que essas malformações ainda é pouco conhecida pela população. Porque assim, Hélio, geralmente são casos que, para nós que trabalhamos exclusivamente com cirurgia pediátrica, a gente vê assim com certa frequência. Mas para a população de maneira geral é uma coisa mais rara, né? Então muitas pessoas nem desconhecem esse tema. E na verdade é uma malformação ali da parte final do intestino, onde o fechamento da região anal, ele se dá acima do esperado e muitas vezes ele tem uma fístula associada, uma fístula que pode ir tanto para a bexiga quanto para a uretra, nos meninos, são os casos mais comuns. E nas meninas, normalmente tem uma fístula, que a gente fala fístula reto-vestibular, porque ela fica bem perto do introito vaginal. Ela não é uma fístula reto-vaginal, ela é antes da entrada da vagina. Doutora, imperfurado significa que não tem um buraquinho para fazer o cocô, é isso? Isso, ele não tem fechado. é fechado. Nasce com o bumbum formado, Sim. Mas lá no orifício onde sai as fezes está fechado. Está fechado. E às vezes a impressão anal que a gente fala, que é exatamente onde fica o esfíncter anal externo, né, e o interno, tem uma impressão, tem uma dobrinha que fica assim, muito parecida, né, como se tivesse aberto o ânus. Então, é comum, às vezes, a criança nasce e isso pode passar desapercebido caso o pediatra não faça um exame, aquele exame externo que a gente fala, né? Se ele não for muito atencioso, não abrir mesmo o bumbum da criança para olhar, pode passar desapercebido. E aí a criança não vai evacuar, e aí sim, depois de talvez 24, 48 horas, pode ser percebido. A gente está falando de uma condição muito rara, como eu falei agora no início, um nascimento a cada 5 mil. Doutora, no caso, acontece somente em crianças que nascem com Down ou com a VAC-TER? VAC-TER, falei certo? Essa VAC-TER é porque é uma associação de várias malformações, que você entendi. até falou. Cardíaca, de arcos costais e outras, né? Então a gente tem esse nome. E também é frequente nas crianças com síndrome de Down, mas não. Muitas crianças que têm apenas o ânus imperfurado, acontece. Nossa, e quais são os primeiros sinais que indicam o problema logo após o nascimento e como é que é feito esse diagnóstico, doutora? A senhora falou que o pediatra tem que analisar muito, muito detalhadamente. Sim. Além desse olho clínico do pediatra, qual é o outro sinal que já acusa que a criança tem um ânus imperfurado? Olha, Hélio, assim, logo após o nascimento é o exame físico mesmo. Aí às vezes aqui é comum, a criança nasce no interior, às vezes na comunidade, e não passa por esse exame. Mas a família percebe, porque a criança não consegue evacuar. Às vezes pode sair um pouquinho de mecônio, que é aquele primeiro cocôzinho da criança, pode sair junto com a urina, quando tem aquela fístula que eu te falei. Então, o diagnóstico é porque a criança não vai evacuar e, obviamente, os próprios pais também vão olhar e perceber, ou o pediatra. O tratamento inicial depende muito da altura dessa malformação. A gente faz uma avaliação, dependendo do achado, né? A gente não opera com menos de 24 horas. O correto é esperar 24 horas. Algumas vezes é possível já operar e fazer a abertura na região anal.
Outras vezes, que é o mais comum, é fazer uma colostomia, que é o quê? É desviar o trânsito intestinal para que a criança fique evacuando aqui, assim, na região abdominal, e a gente espera que essa criança cresça um pouco, né? Geralmente por volta dos 5, 6 meses de idade, é feita a correção do ânus imperfurado e 2 ou 3 meses depois, no geral, podemos fechar a colostomia. E o tratamento é sempre cirúrgico, né, Sempre, doutora? sempre é cirúrgico. E o procedimento, o processo a senhora já falou agora, né? Logo, nas primeiras semanas de vida do bebê, né? A gente já inicia o tratamento, né? Sim, na verdade, nos primeiros dias de vida já deve ser feito o primeiro tratamento. Por quê? Porque a criança ela nasce com uma obstrução intestinal. Pode acontecer nas meninas delas terem uma fístula, aquela fístula que eu falei, né, que é perto da saída da vagina. Se for uma fístula mais ampla, a criança acaba conseguindo eliminar as fezes por ali. Por quê? Porque são fezes mais pastosas, né, quase líquidas. Então, às vezes, nesses casos, pode ficar ali alguns meses a criança conseguindo evacuar até que seja percebido. Mas o tratamento imediato é cirúrgico, seja para desviar o trânsito ou para fazer a anoplastia. Olha, a Juliana do Cidade Satélite manda uma pergunta, doutora. Eu estou grávida de 7 meses e vi uma reportagem sobre isso. Doutora Denise, existe algum exame que detecta esse problema antes do bebê nascer ou a gente só descobre na hora? Eu estou muito angustiada. Olha, os achados de ultrassom pré-natal, por exemplo, se for não tiver fístula, a criança pode ter ali alguma dilatação, né, das alças intestinais. E geralmente as malformações estão associadas assim com excesso de líquido amniótico também, mas nesse caso especificamente é após o nascimento. A Carla também, olá, boa tarde, moro aqui no interior e, doutora, depois da cirurgia, a criança consegue viver normalmente ou vai sofrer com isso para sempre? Como mãe, isso me dá muito medo. Da onde você é, Carla? Manda para mim mensagem, por favor, quero saber. Diga, doutora. Assim, nesse caso, o que vai determinar a qualidade de vida da criança? A qualidade em relação a quê? A ter um esfíncter anal funcionante. Essa cirurgia, eu costumo dizer, é uma das cirurgias que eu acho mais bonitas para fazer, porque a gente precisa estimular o esfíncter anal. Então, a gente vê exatamente onde estão as fibras e faz o reposicionamento do intestino nessa localização. Claro, o cirurgião tem que estar bem habilitado para que esse intestino seja posicionado exatamente no complexo esfincteriano. Por quê? Para que essa criança seja continente, ou seja, que ela não fique tendo escape fecal. Agora, tem um detalhe, que depende da musculatura da criança. Às vezes a criança tem um ânus imperfurado muito alto e uma debilidade dessa musculatura. Aí já é uma coisa que é de uma malformação mesmo. Mas no geral, gente, a maioria das crianças, a grande maioria, eu posso dizer, uns 99%, elas vão ter uma vida normal depois. Olha, a Patrícia, não é a Carla, de Mucajaí, mandou mensagem pra gente. Obrigado pela sintonia, todo mundo aí de Mucajaí, beijo pra vocês. E também a Fernanda tá na nossa sintonia e ela fala: doutora, é verdade que alguns casos são tão graves que o bebê precisa de várias cirurgias? Como os pais lidam com esse choque, doutora, durante o nascimento? Olha, a gente conversa, é sempre muito preocupante, explica, né? Bem, porque de maneira geral são necessárias o quê? 2 cirurgias, seja a bolsa da colostomia, para fazer a colostomia, certo. Aliás 3, né? Para fazer a colostomia, para ficar protegido embaixo quando a gente for fazer a anorretoplastia. Então, a primeira é a colostomia. Depois, quando a criança tem o peso ideal, né, cresce o suficiente, é no primeiro ano de vida. A gente faz a segunda cirurgia, que é justamente reposicionar o intestino, né, no complexo esfincteriano. Depois de 2 ou 3 meses,
a gente faz o fechamento da colostomia. Então, são 3. O que pode acontecer é que, em alguns casos, Hélio, quando a gente faz a anorretoplastia, pode precisar fazer uma dilatação. Por quê? Porque, às vezes, pode fechar um pouquinho a pele em volta ali do ânus. A gente faz essas dilatações. Hoje, isso é feito com bastante tranquilidade, com a criança sedada no centro cirúrgico. E, chegando no calibre normal, isso a gente tem uma tabela para utilizar, a gente faz a 3ª cirurgia, que é o fechamento da colostomia. Doutora, para a gente finalizar, após a cirurgia, a criança pode ter uma vida normal ou existe alguma consequência a longo prazo que os pais precisam se preparar para enfrentar? Olha, de maneira geral, como eu falei, as crianças levam uma vida normal. Aqueles casos mais raros, onde a criança tem uma debilidade, uma fraqueza da musculatura, ela pode ficar tendo escape fecal, que é uma situação mais complexa, precisar de usar fralda mais tempo. Eu lembro aqui em Boa Vista, acho que que eu acompanho é um caso, que já é uma criança grande, mas o que a gente observa, quando a criança vai crescendo, ela vai aprendendo a limpar o intestino para ficar mais tempo sem ter o escape. Mas, de maneira geral, leva-se uma vida normal depois. Olha, eu conversei aqui com a doutora Denise Matias, nossa cirurgiã pediátrica. Doutora, deixa já o seu recadinho, então, para os pais e para as mães que acompanham você toda segunda-feira aqui sobre esse assunto, da importância, sim, de uma consulta. Não precisa de um encaminhamento, é só agendar e ir lá fazer essa avaliação com você, né? Isso. Para fazer a consulta, basta agendar, né? Eu atendo ali na Clínica da Criança Menino Jesus. Isso. Então, é só entrar em contato, agendar a consulta comigo e também, se quiser, né, quem quiser me seguir nas redes sociais, tem o meu Instagram, a gente também pode interagir por ali, né? Fica aí o convite. Exatamente. Olha, aproveita, já anota o número, tá? Para agendamento com a doutora Denise, é o 991 15 0010. 991 15 0010. O Instagram é DRA de doutora, né? doutora.denise, cirurgia pediátrica. A doutora atende na Clínica Menino Jesus, na Avenida Mário Homem de Melo, 1183, no Messejana. Doutora, muito obrigado. Aproveita e segue ela no Instagram, que é lindíssimo. Tem cada conteúdo informativo, educativo, muito interessante, né, doutora? Sim. E as pessoas podem acompanhar também a sua rotina por lá, não é isso? É isso aí. Fica o convite para todos vocês. E obrigado pela participação. E se você perdeu algum conteúdo da doutora Denise, é só entrar no nosso site do Doutor Me Consulta, que fica dentro do site da Rádio Monte Roraima FM, clicar lá na playlist dela e vai ser direcionado para o YouTube. Olha, eu vou para um breve intervalo, você continua na minha sintonia, tá bom? Porque na volta tem a nutricionista Edi Oliveira e a gente vai falar sobre perimenopausa, a importância da nutrição na mulher 40+. É logo mais e você já está convidado, inclusive, para continuar mandando mensagem aqui para mim pelo nosso WhatsApp 991541079. Eu já volto, é bem rapidinho.